Olá, gostaria de agradecer a todos os nossos espectadores aqui no programa Contraponto e a toda essa equipe aqui da TV Sol que sempre nos apoia. E hoje estamos com uma visita, muito especial, que é o professor doutor, aliás, pós-doutor, Alonso Bezerra de Carvalho, que vem nos apresentar o seu terceiro livro, que é A Relação Professor e Aluno, Paixão, Ética e Amizade na Sala de Aula. Bem-vindo, Alonso. Eu quero cumprimentar você também, Luiz, muito obrigado pelo convite. Esse é um trabalho de uma síntese de uma caminhada que a gente vem sendo realizado ao longo da minha vida, seja como professor. Então, obrigado pelo convite. Você entende que esse livro é uma síntese, eu imagino assim, professor, você está falando na verdade, quando você fala uma síntese do meu trabalho, você está se referindo, eu imagino a duas coisas. Primeiro, a tua experiência como professor, mas também a tua experiência como uma pessoa que faz a reflexão da sala de aula, né? Justamente. Já na postura de filósofo, na postura de analisando, nesse movimento de análise do que é essa relação professor e aluno. Só para você ter uma ideia, eu sou professor, dia 2 de março agora vai fazer 30 anos. Eu sou professor. 30 anos? Comecei como professor aqui em Marília, na escola Amilcar e Matei. Certo. Depois fui pegando algumas aulinhas aqui e ali começou a minha experiência. Algo inusitado, porque eu jamais pensei que eu seria professor. Então, acho que me dei bem com essa caminhada. Depois eu continuei a estudar, a fazer o mestrado, doutorado, já publicados esses textos também. Outros livros também que foram organizados com outros colegas, coletâneos. Parabéns. E esse livro eu tenho um carinho muito especial porque ele toca num problema muito específico e candente, que está diretamente ligado às situações concretas da sala de aula, que é algo que me apaixona muito. Que muitas vezes as pessoas que se aventuram, alguns até sem conhecimento nenhum, se aventuram a falar de educação, não sabem o que é uma sala de aula. É interessante, Eu gosto muito de ser professor, estou dando aula também na FAIP lá, estou gostando muito e eu acho que é sempre um aprendizado constante você ensinar. Eu fico fascinado não só pela experiência, mas também o quanto que eu mesmo aprendo sendo professor. Acho que cada vez que a gente compartilha conhecimento, a gente aprende. Aí eu estou desconfiado até que o professor que não aprende, tampouco ensina. Justamente. Mas isso é uma desconfiança minha. Eu gosto muito durante as minhas aulas, outro dia mesmo, eu sempre fazia isso, mas outro dia, numa aula, eu explicitei isso para os meus alunos. Eu perguntei assim, gente, o que vocês estão achando de mim como professor? Assim? O que vocês acham? Eu sempre... É uma construção. Por chegar a fazer isso, eu estou falando muito naturalmente aqui, mas isso foi uma caminhada de reflexão, de olhar para mim mesmo, olhar para a sala de aula e ter esse desafio de ouvir os alunos. Claro que tem observações interessantíssimas que eles fazem. Então, o que significa isso? Pensar a relação professor e aluno, como é o título do livro, é trazer, ou melhor, se abrir para uma realidade muito concreta. Pensa você numa situação aqui dos movimentos sindicais aí do final da década de 1970, em que os trabalhadores se organizaram a partir do chão de fábrica. E foi a partir daí que eu transportei essa ideia, essa reflexão para a escola, pensando da seguinte maneira: que tal pensarmos a educação a partir do chão da escola? Que é mesmo a sala de aula, o quadro, a lousa, as carteiras, os alunos, aquela situação toda, muitas vezes burocrática, muito fria e muito desgastante.
e muitas situações de alegria também que muitos professores vivem, né? Então é um pouco... Eu vi que na contracapa do livro você coloca a paixão, a ética, a amizade em contraposição ao conhecimento científico. A minha pergunta é, existe essa contraposição? Quer dizer, a partir do momento que eu estou passando conhecimento científico, eu não posso também trabalhar com os aspectos de paixão, ética e amizade? O que eu proponho na reflexão aí do livro é buscar um equilíbrio, porque, de certa maneira, há um predomínio da dimensão científica, epistemológica, epistêmica. Então, um professor chega na sala de aula, ele está muito animado para transmitir o conhecimento, o saber. E, muitas vezes, o aluno não está interessado. Por que será que o aluno não está interessado? Aí entra a questão da paixão, da ética e da amizade, ou seja, há sentimentos, há desejos, há movimentações da alma, do espírito do aluno que muitas vezes não está articulado com os objetivos, com os desejos do professor ao transmitir aquele determinado conteúdo. E nesse sentido, o que é que desperta a paixão pelo conhecimento por parte dos alunos? Olha, o sentido de paixão que eu trabalho no livro, ele tem um sentido bastante filosófico, né? Vem de uma palavra grega, que é pathos, e significa o quê? Que nós somos movidos por desejos, por afetos, por emoções, né? Por exemplo, ódio, a tristeza, a alegria, a amizade, né? A compaixão, a cólera, tudo isso são sentimentos que nós experimentamos no nosso dia a dia. Vai depender da circunstância, de uma pedra que você bate o pé, você fica com ódio. Inesperadamente essa pedra estava ali. E outras situações da vida. Estou perguntando de algo inanimado, mas na convivência com o outro, você imagina quantas vezes nós somos despertados por sentimentos, muitas vezes nada agradáveis. Isso acontece na sala de aula também. E muitas vezes o professor não está preparado, não tem a sensibilidade também de perceber isso. E o aluno, você quer falar de adjunto adnominal, lá um professor de língua portuguesa, e o aluno está noutra. Aí o professor, acontece geralmente o que com ele? Ele fica desanimado, ele muitas vezes se angustia, se frustra, e muitos deles abandonam a profissão por isso. Ficam doentes, deprimidos e por aí vai. É um livro assim, que é para contribuir. Eu vou usar uma palavra de um filósofo da educação norte-americano, que ele vai falar que a filosofia da educação poderia contribuir para que o professor sobreviva na sala de aula. E o meu livro tem esse objetivo, sobreviver no sentido de tentar compreender quem é ele e quais são os passos e a dinâmica que ele poderia trabalhar no ambiente de uma sala de aula. É desafiador, então é um livro para o debate. Mas a minha pergunta que fica é, como despertar o interesse do aluno, então? Qual é a qualidade, né, vamos dizer, dentro de tudo que você colocou, qual que é a qualidade do professor em exercício que desperta o interesse do aluno? Isso tem muitas entradas para entender isso. Eu acho uma primeira, mais teórica, e é uma aposta que eu imagino que nós podemos colocar na ordem do dia. Temáticas dessa natureza, Luiz, não são debatidas na formação do professor. Eu sei que não, por isso que eu estou te perguntando. Então, desde a formação, o professor, como que eu vou fazer isso se eu não tive nenhuma leitura mínima, uma discussão lá quando eu estava me formando na universidade para ser professor? Então, ele não é preparado. Você imaginou um médico ter que fazer uma cirurgia sem ter no curso de medicina nenhuma aula sobre cirurgia? Você imagina o desastre que vai ser essa cirurgia. Então, como que o professor vai ter uma sensibilidade para o outro, que é o seu aluno, se no seu curso de formação ele não fez esse exercício? Não fez esse exercício, não fez essa reflexão, não teve acesso às teorias, às ideias filosóficas, e, enfim, da área das ciências humanas, por exemplo.
para que ele tenha esse ouvido e esse olhar. Essa atenção, né? Exatamente. Então, o que você quer dizer é que o professor ele precisa exercer atenção como um dos aspectos, eu imagino, para provocar o interesse do aluno. E quais seriam as outras qualidades além da atenção? Aí nós vamos para a prática pedagógica. Então, lá na escola, nós temos uma escola e um ambiente, o prédio físico, de maneira muito ultrapassada. Sim. Nós sabemos disso. O quanto que isso afeta de maneira assim, contundente a prática do professor na sala de aula. Ele não tem muita alternativa. Então, numa escola normal, que não está muito aí preocupada com vestibular, que tem muitas escolas se organizam para preparar o aluno para o vestibular somente. Esse é um foco. Mas eu quero pegar uma escola normal, que está formando ainda o seu aluno, ele está muito ainda imaturo. Eu imagino que nós temos que construir um ambiente da sala de aula, o espaço físico, podemos pensar nisso, de maneira diversificada do que nós temos hoje. Ninguém aguenta mais ficar sentado 5, 6 horas numa carteira e o professor lá na frente falando, e fazendo exercício, avaliação. Isso já vai criando um desgaste e a relação não acontece. Então, esse professor, ele já não está preparado com isso que eu disse que a universidade deveria garantir. E quando ele chega na sala de aula, ele vê situações que emanam, do ambiente da sala de aula, que ele não tem condição de lidar. Vamos imaginar um aluno que o agride verbalmente. Como que ele lida com isso? Ele está preparado, por exemplo, para conduzir esse processo? Há uma equipe na escola para ajudar esse professor e esse aluno, para não criar um ambiente desfavorável à relação de ensino e aprendizagem. E aí chega, ao final de tudo isso, uma situação de conflito, de desgaste e muitas vezes até de violência física, além da verbal, relação de um professor, relação aluno, do aluno, relação professor, os alunos entre si, enfim, vira uma balbúrdia. E eu não estou aqui e não sou iludido. Eu sou otimista, mas não sou iludido no meu otimismo. Isso vai se resolver de um dia para o outro e vai se resolver de alguma maneira definitivamente. Mas eu estou propondo uma discussão, um debate, uma reflexão que possa contribuir para isso, para usar a expressão lá do filósofo norte-americano, que o professor, pelo menos, sobreviva minimamente, de maneira mais saudável, na escola e na relação que ele tem com seus alunos na sala de aula. Perfeito. Agora, por sobreviver, você quer dizer ele conservar a energia, a posição de professor dentro da sala de aula, não submergir, né? Justamente, não se anular. Não se anular, né? É horrível. Entendo. É horrível. Agora, o professor de hoje, ele não tem que transcender esse dilema, ele não tem que transcender essa dualidade entre sobreviver e viver. Eu lembro de uma frase do professor Décio Pinhatari, que ele dizia assim, que sobreviver é fisiológico, mas que viver é ideológico. Aí eu fico pensando assim, será que o professor que hoje já não domina mais o conhecimento, e aí vamos para a segunda pergunta que eu ia fazer, porque o conhecimento em si, ele tá no celular, ele está na internet, ele está em vários lugares. Então, é impossível a gente, como professor, dominar todo o conhecimento disponível. E nem é essa, eu imagino, que é a função real do professor. Ou seja, se compreendia que o professor que não dominasse o conhecimento, ele não seria professor. Mas hoje eu diria que o professor que é incapaz de gerenciar o conhecimento é que não serve para ser professor, que tem dificuldades, vamos dizer, para exercer o papel de professor. Eu tenho a impressão que a tarefa do professor talvez seja mais hoje de mediação do conhecimento do que um provedor de conhecimento.
Eu participei... Estou fazendo uma provocação Sim, aqui. Eu já pensei sobre isso e tenho participado de alguns debates, inclusive recentemente, no final do ano passado, eu fui à França num congresso sobre formação de professores. E eu tenho acompanhado nos últimos tempos, com colegas de lá, essa discussão e como que a França está fazendo, e fazendo uma comparação com o que nós fazemos aqui no Brasil. Algo que eles estão enfatizando bastante, e isso em outros países também, é a questão que ser professor é uma profissão, como qualquer outra. Preparar um professor para dar aula, trabalhar com seus alunos, é como preparar um piloto para conduzir um avião, um médico para fazer o que ele faz como médico. Você está entendendo? Um arquiteto, que é a tua área, por exemplo, tem a habilidade, o conhecimento, a competência para, enfim, na área da construção, por exemplo. Então, você imagina, nós temos que colocar na ordem do dia. O professor no Brasil hoje, ele é considerado um profissional? Ele é respeitado como profissional? Ele está preparado para exercer a sua profissão tal como outra profissão? Ou seja, ele sabe conduzir o processo, ele tem conhecimento. Né? Há uma pergunta que eu faço para os meus alunos. Eu acho que eu seria até contestado, mas é uma provocação, né, para a gente continuar com essa ideia. Eu pergunto para os meus alunos, eu dou aula para o 2º ano nesse semestre, né? Já dei aula para o 4º ano e já fiz essa pergunta. Vocês, se estivessem no curso de medicina, né, sendo preparados, eu imagino que aqui fosse um curso de medicina e vocês estivessem sendo preparados para ser um cirurgião. Vocês, depois, no terminado o curso, vocês iriam no seu consultório fazer uma consulta ou iria ao hospital fazer cirurgia com vocês, sendo médico, com a formação que vocês tiveram como professor? Não teve, não sei. Então, o debate se instaura na sala de aula. Porque cada um tem as suas razões, tem professor que é assim, tem professor que é assado, a faculdade não se preocupa com isso, com aquilo, há coisas que eu gostaria de saber, mas não tenho oportunidade, tudo isso. Então, inclusive, eu faço parte da comissão de licenciatura, comissão de formação de professor da Unesp, né, que está esparramada pelo estado de São Paulo inteiro. E eu tenho enfatizado sempre essa discussão. Se nós estamos formando nós, professores, como um verdadeiro profissional na área da educação. Porque o que tem nos últimos anos por parte de vários setores, mas o governo tem uma responsabilidade, um descompromisso completo e uma desvalorização da profissão docente. E aí o professor vai desanimado. A que você acha que se deve essa desvalorização da figura do professor? Você acha que existe um componente cultural, um componente econômico? Sim, econômico eu não tenho nenhuma dúvida. Sabe por quê? Porque a educação ultimamente tem sido objeto de discussão e de falas de pessoas alheias completamente ao que é a educação. Eu entendo assim, que a educação é o grande divisor, é o grande nivelador também da democracia, né? A partir do momento que você não dá acesso por igual, né, ao conhecimento a toda a população, você já gera uma sociedade absolutamente desigual, como é o nosso caso. Justamente. Porque assim, e além disso, o que nós podemos constatar, e tem muitos colegas que já estão pesquisando mesmo, outro dia eu participei de uma mesa redonda sobre isso, que há um processo de mercantilização da educação. As pessoas transformam a educação em mercadoria. E outro dia eu vi um anúncio, uma matéria pequena no caderno de negócios de um dos jornais aí, do Brasil, falando justamente isso. Determinada empresa, um instituto, se reuniu no último final de semana para construir uma estratégia de como captar aluno para as suas unidades universitárias aí pelo Brasil afora. Eu fico imaginando o quanto isso é prejudicial, porque é um olhar meramente econômico, financista, mercadológico para a educação. Isso é de maneira, a parte visível. Agora, é bom abrir as portas desses lugares, desses espaços onde estão dizendo que se formam pessoas, para ver o que eles estão fazendo lá.
Você entendeu? Por exemplo, os cursos de licenciatura são completamente desvalorizados. E eu quero enfatizar, voltar um pouco numa questão que eu considero importante. O quanto que os professores estão desvalorizados. O salário é irrisório, é vergonhoso. Ontem mesmo fui a uma escola onde eu desenvolvo um projeto e a coordenadora pedagógica falou assim, olha, eu espero que os professores adiram à tua ideia de trabalhar aqui com a gente, porque eles estão completamente raivosos e estamos começando o ano, hein? Já estão muito magoados, a desvalorização é completa, as condições de trabalho terríveis. Sim. Você está entendendo? Então, são situações dessa natureza que nós precisamos colocar na ordem do dia, colocar na mesa e, se quisermos, como você disse, transformar, consolidar uma democracia, consolidar um país justo, um país solidário, um país de maneira economicamente que favoreça a todo mundo, igualitário. Nós precisamos sentar à mesa e perceber. E colocar a educação como o objeto da discussão para que encontremos soluções o mais rápido possível, porque dentro de breve... Assim, a educação ela tem que ser vinculada a um projeto de nação, né? O Darcy Ribeiro já disse isso aí há faz tempo, né? E aí, assim, a minha pergunta seria assim, uma vez que a gente tem todos esses problemas, a gente vive um Brasil absolutamente... institucionalmente, vamos dizer, até ameaçado, né? Agora, com essas investigações todas, provavelmente mais prisões irão ocorrer, mais tensão irá ocorrer e vai se desdobrando, né? Vai se evidenciando o grau de fragilidade, né, institucional que nós temos no Brasil, né? O Congresso brasileiro, provavelmente tomado aí por centenas de parlamentares, né, sob suspeita, essa coisa toda. Então, eu vejo muitas vezes que nós preferimos não nos envolver nessas questões, né? Quer dizer, a gente toca a nossa vida, a gente vai fazendo as coisas e a gente vê que a política ela se torna uma coisa meio distante, assim, um pouco fora, né, da nossa realidade. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, eu vejo que existe uma acomodação, né? Então, a minha dúvida é, como que você acha que você pode suscitar essa mente que questiona, essa mente questionadora junto aos alunos? Primeiro, acho que nós temos, eu volto só a frisar, preparar o nosso professor para que eles tenham condições de fazer isso. Eu acho que muitos professores não têm condições. Uhum. Por quê? Porque alguns são formados em cursos apressados, aligeirados. Meramente ele consegue o certificado, aquela questão da profissão que eu falei há pouco. Consegue autorização para ser professor, mas sem nenhum preparo. Do ponto de vista, inclusive, do conhecimento que ele tem que transmitir. Mas quando você fala preparo, que tipo de preparo? Tempo, né? São cursos de final de semana. Tem cursos de pedagogia aí, que muitas vezes à distância, que são feitos assim, a toca de caixa, são, como se diz, caça-níquel. As pessoas vão lá, aí obtêm autorização, certificado de professor. Você imagina onde já está o problema? Então, quando chega lá na sala de aula, diante de situações como da violência, do conflito, do desinteresse do aluno pelo saber, o professor não sabe lidar com... Como que ele vai enfrentar isso se o que é o mínimo do mínimo ele não dá conta? Você está entendendo? Então, virou uma profissão desvalorizada, muitas vezes, para muitas pessoas virou um bico. E a pessoa vai lá, dá umas aulinhas, até enquanto não arruma outro emprego e por aí vai, porque muitas tem disciplinas que não tem professor. Física, matemática, não tem química, que tem no currículo, mas não tem professor. Você imagina, então, há uma deficiência que precisa ser corrigida. E eu não tenho dúvida que um dos meios para se corrigir é a valorização do professor. Ele tem que ganhar bem. Não é fácil lidar com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Você entendeu?
é muito difícil isso. Então, o livro é um pontapé inicial para uma conversa. Ele vai estar disponível aqui lá no Espaço Milani, nas 2 livrarias do Supermercado Confiança. Enfim, temos poucas livrarias em Marília, né? Aqui cada dia abre uma sala de ginástica. Uma sala de ginástica, uma igreja, com todo respeito, e uma farmácia. E né? a livraria se fecha. E agência de banco. Então é isso aqui. Mas a gente precisava ter mais livrarias. Eu acho que a gente sente falta. De qualquer forma, eu queria dar os parabéns ao professor, né? Um debate a casa está aberta, eu vou ler, porque eu gostaria de ler e depois voltar a essa conversa aqui, né? Como professor me interessa muito, como interessado na educação me interessa bastante, e o professor é uma referência, né, nessa área, e eu gostaria de dar os parabéns. Eu quero agradecer você pela oportunidade e são em vários momentos já tive a oportunidade de fazer o lançamento e conversar sobre esse livro e eu estou muito ansioso para ouvir as pessoas, as opiniões, as suas impressões que tiveram sobre o livro e até contestações. Gostaria de agradecer aqui então o professor Dr. Alonso Bezerra de Carvalho, ele que é uma referência no tema, como eu coloquei, e o livro dele, como ele falou, está disponível nas livrarias lá do nosso querido amigo Mário Milani e nas 2 livrarias dos supermercados Confiança. E agradecer a todos vocês por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado.